Você é um homem pontual? Você cumpre os seus compromissos na hora? Ou você se atrasa constantemente? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre a pontualidade e como é importante cumprirmos com os horários que combinamos. Então, me acompanhe aqui numa oração, que a gente possa ser abençoado pelo nosso Pai. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade que temos de escutar o Teu Espírito Santo e de falarmos sobre a Tua Palavra. Pai, abençoa esse encontro, abençoa essas pessoas que estão agora assistindo a essa gravação, a essa live, e que possamos todos juntos, Pai, aprender mais da Tua Palavra e das implicações de usarmos, de aplicarmos os Teus conhecimentos em nossa vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, ó, Paulo aqui. Bom dia, Paulo. Tudo bom? A gente, muitas vezes, tem pessoas que têm hábitos de constantemente se atrasarem e de perderem uma qualidade muito importante, que é a pontualidade. A gente hoje vai tratar sobre isso e como isso afeta a nossa vida e por que as coisas que são de Deus são organizadas, são claras, não tem bagunça, e o horário no reino de Deus é algo que é prezado. Apesar de que o tempo de Deus é outro, não é o mesmo tempo que o nosso, mas as coisas têm uma ordem para acontecer e tem um momento certo para acontecer. E cumprir com os nossos compromissos, sermos pontuais, faz parte desse crescimento, dessa capacidade de alinharmos a nossa vontade, a nossa vida ao reino do céu. Então, vamos dar uma lida aqui na base bíblica. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes 3:1. Essa coisa, né, de tratar o horário como uma referência, né, mais ou menos 7h30. Não, 7h30 é 7h30. 8h é 8h. O nosso programa aqui, nossa live aqui, acontece pontualmente todos os dias às 6h45. Por quê? Por uma questão de respeito. Porque se eu estou aqui disposto a fazer um trabalho, compartilhar algum conhecimento e marcando um encontro com vocês, eu não posso chegar aqui às 6h40 ou às 6h50, às 7h, porque as pessoas têm mais o que fazer, as pessoas têm seus compromissos, têm suas rotinas, têm seus horários. Então, eu cumpro e inicio sempre às 6h45. Mas isso não é só aqui, entende? Cumprir horários, para mim, é algo que faz parte da minha vida. Marcou um horário, tem que ser cumprido, sabe? Se tem uma reunião online, se é um encontro profissional, se é um encontro pessoal, até com a família, com a esposa, com os amigos, se a gente combina um horário, a gente deve cumprir. Isso é um respeito que a gente tem que ter com o nosso próximo, com a pessoa que está nos aguardando, que combinou conosco aquele horário. Então, horário é algo a ser cumprido, sabe? O atraso é quase uma cultura, né, em muitos ambientes. Tem muita gente que acha que está tudo certo. Horário mais ou menos tal hora. Tal. E isso não é legal, sabe? Não deve fazer parte da vida de um homem que está forjando um legado. Se atrasar constantemente, não cumprir com seus horários, não cumprir com seus compromissos. Isso não é um legado a ser deixado. Um legado a ser deixado é uma ordem, é uma capacidade de combinar horários, combinar compromissos e cumpri-los. Isso é um legado. A gente, quando consegue cumprir com os nossos compromissos, quando as pessoas sabem que podem contar conosco no horário em que nós combinamos, a gente passa uma impressão de... Não, a gente se torna uma pessoa confiável, se torna uma pessoa em que as pessoas podem saber que, se a gente falou que ia estar lá num certo horário, vai chegar. Isso faz muita diferença no contexto em que a gente vive hoje, sabe? Chegar no horário não é só questão de agenda ou de trânsito. É uma questão de caráter e respeito. Se a gente sabe que vai ter trânsito, se a gente sabe que vai ter um tempo de deslocamento, se a gente sabe que podem acontecer imprevistos,
a gente tem que se programar para sair mais cedo, para chegar no horário combinado, né? E não depois. Então, essa preparação, isso talvez tenha sido penso às vezes, né, que pode ter sido um pouco do reflexo da pandemia, em que muita gente se acostumou a fazer compromissos online, né, reuniões, deixaram de ser presenciais e passaram a ser online, Meet, Zoom, outros, WhatsApp, enfim, e isso retirou da agenda de muita gente o tempo de deslocamento. E muita gente se desacostumou a contar com o tempo que leva para se deslocar de um lugar para o outro. Teve um probleminha com o horário, ou para acordar, ou para se arrumar, ou para se deslocar. Então, essa questão de cumprir o horário é uma coisa muito séria para a gente poder demonstrar respeito por quem nos aguarda. O homem pontual, ele transmite confiança. O atrasado transmite desorganização e falta de consideração. É simples, né? Mas a pessoa que cumpre o horário, ela transmite confiança. É muito, muito importante isso aí, sabe? O que a Bíblia nos ensina sobre o tempo? Deus é um Deus de ordem. Está em 1 Coríntios 14, 40. Ora, um Deus de ordem preza para as coisas acontecerem na sua ordem correta. A ordem correta no nosso mundo aqui, uma das coisas que caracteriza a ordem correta é cumprir horários, é ter horários para as coisas e elas acontecerem no horário combinado. Jesus sempre andava no tempo certo para cumprir o propósito do Pai. Sempre as coisas aconteciam no tempo que tinha que ser. As coisas aconteciam no momento certo. Então, o tempo é algo precioso, valioso. Atraso não é apenas coisa da rotina. Para muitas pessoas, muitas vezes é reflexo de desorganização interna e até de falta de prioridade. A pessoa que constantemente se atrasa, ela demonstra uma falta de organização interna. Bom dia, Alexandre, tudo bem? O que pontualidade é respeito? Respeito com o próximo. Quando você se atrasa, faz o outro perder tempo. Transmite a mensagem de que a sua vida é mais importante que a dele. Ora, se eu combino contigo um horário, 20 horas, e chego às 20h15, o que eu estou dizendo subliminarmente? O que eu estou te informando? Olha, o tempo dele é mais importante que o meu. O tempo de quem marcou e não cumpriu parece ser mais importante do que quem ficou esperando. É como se a pessoa que não cumpriu o horário dissesse: olha, teu tempo tu espera aí eu chegar. Meu tempo vale mais. E não é verdade. Então, a gente tem que ter essa consideração, esse respeito pelo próximo. Se a gente combina um horário, a gente cumpre o horário. O tempo, aliás, é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Nós temos um tempo finito aqui. A gente não sabe quanto tempo vai ter aqui nesse mundo, né? Então, cuidar do nosso tempo é algo muito importante. Prezar pelo tempo de quem a gente está convivendo, prezar pelo tempo de quem a gente está combinando compromissos, é algo muito importante, porque a gente transmite o valor verdadeiro do tempo. E ele acaba, né? O tempo não volta. O que a gente vai fazer hoje é só hoje. O que a gente fez ontem não volta mais. Aquele tempo já passou. Hoje nós temos o dia de hoje para fazer o que tem que ser feito. Amanhã, o tempo de amanhã e assim por diante. Nosso tempo não volta. Não tem como adiantar o tempo, não tem como recuperar o tempo perdido. Então, cumprir com os horários é algo muito importante. O respeito, né? A pontualidade, outra conotação de respeito que a pontualidade traz é com a família. Quando a gente promete chegar a um horário e não cumpre, mina a confiança dentro de casa. Quando a gente fala que vou chegar para almoçar a tal hora e não chega, ou vou buscar um filho no colégio em tal hora e não busca. Alexandre, bom dia, tudo bem? Alexandre Alves e Alexandre Shell.
A gente, quando combina um horário com a família e não cumpre, também passa uma falta de respeito para quem está nos esperando. Não é só com clientes, com fornecedores, com chefe, não. A gente tem que ser pontual com todo mundo. Porque, ou então a gente não fala, sabe? Olha, eu não sei que hora eu vou poder chegar, porque eu tenho fazer alguma coisa antes desse horário, que não sei quanto tempo leva. Eu acho que eu vou chegar a tal hora. Bom, aí você foi correto. Você já colocou uma condição que está fora da sua capacidade de solução. Então, olha, eu não tenho como saber quanto tempo demora, mas eu presumo que vou chegar a tal hora. Mas não marca o horário certo. Agora, quando você fala que vai chegar no horário, que vai fazer uma reunião no horário, ou que vai se apresentar para o trabalho no horário, cumpra. Se organize para cumprir e eliminar as variáveis que podem te atrasar com tranquilidade. Eu gosto de chegar sempre mais cedo. Se eu combinei com alguém 7h30, eu me programo para chegar às 7h25. Vai ficar esperando um pouquinho. Eu gosto de esperar um pouquinho quando chegar mais cedo, quando eu combino o compromisso. Eu não gosto de chegar em cima da hora. Isso é para tudo. Seja para um cinema, seja para pegar um voo, seja para uma reunião. Eu sempre gosto de ficar esperando antes da hora chegar, esperar um pouquinho, para que na hora marcada eu esteja pronto para poder cumprir com o meu compromisso. Isso é uma coisa minha, sim, né, chegar um pouco mais cedo. Mas, pelo menos, chegar na hora é fundamental, sabe? Há um respeito também, no âmbito do respeito do horário, com a gente mesmo. Se a gente tem um horário e a gente se programa para fazer musculação às 10 da manhã, a gente tem que entender que aquele tempo que a gente vai dedicar para aquela atividade é um tempo precioso para nós. A gente tem que cumprir com o tempo que a gente combinou conosco mesmo. Eu posso ir na academia às 10, 10h15, 10h30, 8 da manhã, 5 da manhã, não importa. Mas aquele tempo que eu dediquei, que eu combinei de fazer algo para mim mesmo, eu devo cumprir comigo mesmo. Porque é uma maneira de eu me organizar, de eu ter minha vida organizada. E uma vida organizada é uma vida próspera, uma vida farta, uma vida abundante, porque a organização faz parte dessas características de abundância e fartura. A bagunça não traz resultado. Bagunça nunca traz resultado. O que traz resultado é ordem, organização, horário, sabe? E tem um respeito também com Deus. Se a gente combina de orar todos os dias, uma certa hora, né, no dia, e não cumpre, isso também não é legal. Deus também preza aquelas coisas organizadas, sabe? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, sim, mas a gente também tem que demonstrar respeito com Deus ao marcar um horário para orar e chegar no horário. A gente vai num culto, e o culto começa às 10 da manhã, a gente tem que chegar um pouquinho antes das 10, porque às 10 começa o louvor, a gente começa a entrar naquele clima de um encontro com Deus, né? Então, o nosso horário de chegar na igreja, seja na missa, seja no culto, seja onde você frequenta, é um pouquinho antes de começar, não é depois que começou, sabe? A gente tem que estar sentado, preparado, concentrado, tem que estar antes da hora. Isso é muito importante, sabe? As desculpas mais comuns, né, que as pessoas costumam dar é o trânsito. Aqui em São Paulo, então, é clássico, né? O trânsito. Mas o trânsito, gente, ele acontece todos os dias. Todos os dias há trânsito a ser enfrentado. Então, se a gente sabe que vai ter trânsito, a gente sai um pouco mais cedo. Hoje tem recursos, né? Tem o Waze, tem o mapas do Google, tem várias ferramentas que conseguem nos dar uma ideia de tempo de deslocamento. Então, é fácil a gente conseguir saber quanto tempo vai levar para se deslocar de um ponto A para o ponto B. Volta um pouquinho a mais, tem uma margem de segurança, aproveite o tempo que sobra para ler alguma coisa, para pensar na vida, para orar, para se concentrar no que você vai fazer. Então, o tempo que a gente espera, muitas vezes, para uma reunião que a gente se antecipou, um compromisso que a gente se antecipou, aquele tempo vai ser aproveitado de uma maneira produtiva. A gente pode chegar um pouquinho mais cedo e ler alguma coisa que tenha para ler no telefone mesmo, pode
fazer uma oração, pode se concentrar, pedir para o Pai nos abençoar naquele encontro, né? Me dá a capacidade, Espírito Santo, para fazer esse encontro maravilhoso. Visualiza aquele encontro acontecendo de forma maravilhosa, os resultados que você espera já acontecendo. Então, o tempo que a gente chega um pouquinho mais cedo no nosso compromisso é o tempo de se preparar melhor para aquele compromisso. É o tempo da gente aproveitar, né, aqueles minutinhos mais cedo que a gente chegou para ter uma conversa com Deus, para ser abençoado naquela atividade. E se você começar a praticar o hábito da pontualidade, você vai ver que a sua vida vai começar a decolar em vários aspectos. Outra desculpa comum, né? Que foi corrido. Foi falta de planejamento, gente. Se a gente acha que o tempo da gente não foi suficiente para cumprir a nossa atividade, é porque a gente não se organizou. Eu tenho um hábito de querer fazer muitas coisas, de acrescentar mais coisas na minha agenda do que eu sou capaz de fazer, muitas vezes. Então, eu não deixo de cumprir compromissos com as pessoas, mas muitas vezes eu me frustro por querer fazer mais coisas no tempo que não cabe, né? Então, isso é algo que eu preciso mudar em mim. Mas jamais eu combino com alguém um horário e não cumpro. Porque se eu me programei para fazer algo em casa ou um trabalho antes de uma reunião e não conseguir ter tempo de fazer, paciência, eu vou fazer a minha reunião, meu compromisso no horário marcado. Mas é muito comum a gente se programar mal, né, querendo fazer muitas coisas e percebendo que aquele tempo que a gente destinou para aquilo não foi suficiente. Então, qual é a prioridade? A prioridade é o compromisso marcado. É a hora que está combinada com aquela pessoa que está nos esperando, ou que vai nos esperar. Tá? Então, a falta de preparo, ela é uma das grandes vilãs dos atrasos constantes que a gente pode ter. Mas a gente pode controlar isso, né? O tempo que a gente tem para as coisas, ele é controlável, é organizável, é mensurável. A gente consegue fazer um planejamento para o dia e pensar, bom, eu vou ter que chegar no trabalho de tal hora, eu vou ter que, durante o trabalho, fazer tais e tais tarefas, eu vou sair do trabalho de tal horário, eu vou chegar em casa para jantar com a família de tal horário. Entende? A gente consegue fazer um planejamento daquilo que a gente tem no nosso dia e estabelecer prazo para as coisas acontecerem e cumprir com aqueles horários que a pessoa do outro lado está nos esperando. Tá? Tem algumas práticas para a gente começar a fazer caber o nosso compromisso no nosso tempo. Né? Em primeiro lugar, acorde mais cedo. Acorde 15 minutinhos mais cedo. Só essa mudança já começa a te dar folga para que o teu tempo de deslocamento fique mais tranquilo, o teu horário de chegar no trabalho, na faculdade, no curso, onde você tem que ir de manhã, ou onde você começa as suas atividades marcadas, aconteçam com folga. Então, acorde 15 minutinhos mais cedo. Isso já é uma prática que resolve muitas coisas, sabe? Se você começa o seu dia chegando na hora, no primeiro compromisso, provavelmente, ao longo do dia, tudo vai acontecer de maneira ordeira, de maneira adequada. Organize as suas coisas no dia anterior. Né? Em vez de pensar agora são 7 horas, o que eu vou fazer mais tarde? Não. Já saiba um dia antes de dormir, dá uma pensadinha, amanhã eu tenho que fazer isso. Se você puder escrever, muito melhor. Se você usar uma agenda, muito melhor. Eu tenho tudo que é compromisso marcado, assim, de horários, agendados. Eu não tenho não guardo na cabeça as coisas que eu tenho que fazer. Eu agendo. Eu coloco no telefone, eu coloco no Google Agenda, vou receber os avisos ao longo do dia daqueles compromissos. Então, a organização prévia, ela é fundamental para que a gente possa cumprir uns compromissos no dia seguinte. De hoje, por exemplo. Eu tenho que fazer hoje, eu já agendei lá atrás. Ontem, eu já revisei o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei os horários que eu tenho para fazer as coisas de hoje. Então, a preparação prévia, ela é fundamental para a gente poder cumprir os nossos compromissos. Outra coisa aqui, para quem gosta, né, coloque lembretes. Seja um post-it, seja um lembrete na agenda, seja um lembrete anotado num quadro branco.
no seu quarto, no seu trabalho, na sua empresa, enfim, com um caderno na sua mesa, põe lembretes, para você não se esquecer daquele compromisso. O mais prático é o telefone, mas tem gente que gosta de papel, então escreva, põe um papelzinho na tela do computador, use o post-it da tela do computador, que tem também esse recurso. Enfim, tem várias maneiras de criar lembretes para que você não se atrase, e você saiba que tem que começar um pouco antes do horário marcado. E não aceite compromissos que você sabe que não vai poder honrar. Olha, se você tem um trabalho que dura até as 18 horas, você sabe que tem um tempo de deslocamento entre seu trabalho e a casa do seu amigo, por exemplo. Então, esse tempo é de 1 hora. Não marque um compromisso às 19, porque você sabe que não vai conseguir sair às 6 em ponto do trabalho, e você sabe que tem um tempo de deslocamento de 1 hora. Então, não marque, olha, eu não chego às 7, vou chegar às 7h15, tá? 7h30, porque aí você consegue ter um horário cumprível, né? Você consegue ter uma agenda, um compromisso que você vai poder cumprir. Porque senão você vai falar, vou chegar na tua casa 15 para 7. Não vai chegar. Não vai caber no teu tempo de deslocamento aquele compromisso. Então já não marca. Não deixa a pessoa esperando por algo que você sabe que não vai poder cumprir. E mude, né, a mentalidade. Cada minuto importa, cada tempo que a gente tem, ele é importante. Então, comece a valorizar o teu tempo e, consequentemente, o tempo das pessoas que te esperam, que marcaram contigo alguma coisa. No trabalho, tá, quem é pontual tem mais credibilidade. Na sua empresa, onde você trabalha hoje, os seus clientes, se você é autônomo, se você... Olha, a coisa mais difícil, né, é marcar com algum autônomo em casa, quem presta serviço de corte de grama, de manutenção, de qualquer coisa. É difícil achar uma pessoa que cumpra o horário, né? É difícil achar quem cumpra o dia. O horário, então, já é um sonho, né? Mas quem cumpre os horários é valorizado. Quem costuma ser pontual no trabalho é a pessoa que geralmente está liderando aquele trabalho. Geralmente é o líder. É para quem as pessoas entregam mais responsabilidade, porque sabem que aquela pessoa é pontual. Na família, né, os filhos aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Se os meus filhos vêm sempre a atrasar, eles vão entender que o mundo é um mundo de atraso. Agora, se eu costumo chegar na hora certa sempre, eles se acostumam com isso e viram homens e mulheres pontuais. E isso favorece o crescimento deles em todos os aspectos. Então, ser pontual também é um exemplo para quem nos tem como exemplo. Nossos filhos, nossos amigos, nossos subordinados, as pessoas têm que saber em quem se espelhar. E nós sermos pontuais é um excelente exemplo para passar para as pessoas. Quando a gente no espiritual também, né, mostra reverência a Deus, quando honra os horários que a gente estabelece para buscá-lo, quando a gente combina com Deus que vai orar naquele horário, a gente está honrando o tempo, né? Estamos demonstrando para Deus que a gente é capaz e que a gente tem respeito por aquele horário que combinou para ter um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de convívio com Deus. Então, esse também é um outro aspecto a ser considerado. Eu quero te convidar a entender a pontualidade como um ato de amor e um ato de honra. Quando você é pontual com as pessoas que você convive, você está demonstrando amor e está demonstrando honra para aquela pessoa que você agendou algo. Então, seja pontual e demonstre mais amor na tua vida. E ser pontual, tá, gente, não é ser engessado, não é ser metódico. Ser pontual é ser correto. Ser pontual é ser responsável. Então, seja mais responsável e mais respeitoso com as pessoas que te aguardam, com as pessoas que te esperam, com as pessoas com quem você marcou os seus compromissos. Beleza? Eu quero orar por você, quero profetizar a tua vida um tempo de muitas bênçãos, de muitos compromissos sendo honrados. Eu profetizo que no dia de hoje você vai cumprir com os seus horários. Hoje você vai chegar no tempo certo, hoje você vai chegar na hora marcada, hoje você vai cumprir com todos os seus compromissos. Em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe, que o Pai te dê provimento,
e que você entenda e pratique a pontualidade, hoje e sempre. Crie um hábito de ser pontual, tá bem? Fique com Deus, tenha um dia maravilhoso, a gente possa se encontrar aqui amanhã de novo. E não esqueça que a gente tem também essa gravação no YouTube, tem a sala do Meet aberta aqui para que você possa participar, possa contribuir, possa dar a sua opinião, possa enriquecer esse conteúdo. Então, participe, clique aqui no link da bio e entre comigo ao vivo aqui na sala do Meet. Beleza? Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.